be midnight or midday. Never early, never late. He gon' stand by what he claimed. Live enough life to say, I heard your heart, I see your pain. Out in the dark, out in the rain. Feel so alone, feel so afraid. I heard you pray in Jesus' name. It may be midnight or midday. It's never early, no never late. He gon' stand by what he claimed. I lived enough life to say, help is on the way. round in the corner, Help is on the way. coming for you. Help is on the way. Yeah, yeah. I lived enough life to say, help is on the way. Sometimes it's days, sometimes it's years. Some place a lifetime of volunteers. But he's in the darkness, he's in the cold. Just like the morning, he always shows. It may be midnight or midday. He's never early, no never late. He gon' stand by what he claimed. I lived enough life to say, Help is on the way. round in the corner, Help is on the way. coming for you. Help is on the way. Yeah, yeah. Estamos começando mais um episódio número 6, né, dona Vivian? Tá aqui eu, minha parceira de banca, começando o nosso 6º episódio. Ô Vivian, eu tenho já, o pessoal em contato com o pessoal fala, tô ouvindo o programa e tal, Sim. então, ficando famoso já, hein? Já vamos começar a receber, né? Recebidos? Não é assim que fala? Não sei, cara, não sei que é online, você que sabe desse negócio. É verdade, é muito gostoso, né? Inclusive, estava falando para nossa convidada de hoje isso, que depois a gente recebe comentários das pessoas falando, né? Nossa, aquela história me inspirou e tal. Esse é o objetivo do programa, né? Da coisa, O né? espírito da Eu coisa. estava aqui inaugurando o nosso copinho. Pode dizer aí, Rodrigo, diz aí. Vira o microfone. Ah, obrigado. Tem o Rodrigo aqui, tá? E nós estamos inaugurando aí nosso copo. Todos os nossos convidados receberão um copo do Empreendedor da Hora. Legal. Mas sem muita conversa, fala da nossa convidada de hoje. Nossa convidada de hoje é uma pessoa guerreira, linda, inspiradora. O nome dela é Milene Pires. Eu acho que muita gente já deve conhecer, porque ela é CEO de uma loja que é bombada em Campo Grande. Fiquei sabendo. Não, verdade, gente, né, Mi? Fala aí pra mim. Boa noite. Boa noite, Milene. Que Seja prazer estar bem-vinda. aqui. Obrigada. Só para terminar aqui, a Milene, ela é jornalista, ela é mãe, empreendedora, passou 12 anos no CLT e decidiu empreender. Então, assim, ela tem uma caminhada muito legal, inspiradora para nós, mulheres empreendedoras, mães, né? Ela é um pacote completo da inspiração. Então, eu acho que hoje, quem está escutando em casa, quem está assistindo no YouTube, vai se inspirar muito com essa história. Mi, gostaria que você se apresentasse. Desde já quero te agradecer por estar aqui hoje. E obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. É um prazer estar aqui na Hora do Empreendedor, né? Me sinto honrada. Meu nome é Milene Pires, tenho 35 anos. Há menos de 5 anos, há 4 anos e 9 meses, decidi, né? Tomei essa decisão de empreender, de largar a CLT. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Com medo, com receio, sim, mas assim, com muita força de vontade e graças a Deus, apesar de todos os obstáculos, hoje nós estamos aqui muito bem e em contínuo crescimento. Muito bem, obrigado aí pela presença também, né? Já tínhamos nos falado um pouco antes. Vai ser bem legal navegarmos aí na tua história, né? Uma jovem empreendedora, né? Com super sucesso aí, o pessoal, depois que a gente anunciou, fizer uma postagem, né? Aí o pessoal veio falar comigo assim, nossa, mas como ela tem seguidores, como é legal o Instagram dela, né? Rodrigo, quem quiser mandar uma pergunta pra Milene, como que a pessoa vai fazer? Boa noite pra galera aí que está ouvindo a programação no 999 11 9689, você participa com a gente. Repetindo, 999 11 9689. É isso aí, manda sua
sua pergunta pra Milene, manda pra Vívia também, né? Que a Vívia adora responder uma pergunta, né? Só solta a ladeira abaixo, né? Milene, e aí você é de Campo Grande mesmo? Parece que tem um sotaquezinho aí. Você acha diferente? Eu sou de Campo Grande, mas eu já morei em Curitiba por 5 anos e, por último, morei no Nordeste, né? Então, na verdade, quando eu vim de Fortaleza, voltando para Campo Grande, eu tava com um sotaque muito carregado. Mas sou de Campo Grande mesmo, natural daqui, amo essa cidade. Eu também sou assim, quando eu vou pra algum lugar, se eu Não. ficar uma semana, eu já A gente volto já no volta, sotaque já, aham. sabe? Gente, sério? Eu sou Eu também, acho que pego muito fácil. meu é muito puxado, sabe? Que eu Agora não- o Porta, nunca consegui deixar de falar. Mesma coisa. E aí, fala um pouquinho pra gente, sim, você é aqui de Campo Grande, por que que você mudou? Como que é, assim, até teu histórico antes de empreender, Antes de da empreender, né? loja? Na verdade, assim, eu sou muito aventureira. Aham. Então, com 20 anos de idade, eu me casei, fui morar em Curitiba, aí depois me divorciei, comecei a ingressar no mercado de trabalho lá, porque eu estava ainda terminando a faculdade de jornalismo, sou jornalista por formação, não atuei. E daí acabei indo para a área comercial, aonde eu me encontrei, porque eu sabia que ali eu conseguiria fazer o meu salário, né, como vendedora mesmo. E acabei me descobrindo dentro dessa área. E depois voltei para Campo Grande, fui gerente de loja, trabalhei no shopping, tudo relacionado à moda também, né, tanto com loja de roupa como de acessórios. E depois falei assim, tô cansada disso, quero ir pra praia, quero vender água de minha arte. coco. Eu tava um pouco... Vender minha arte na não, praia. eu tava meio estressada com o shopping, né, com essa rotina que não é fácil, quem é comerciante sabe. E falei assim, eu quero vender água de coco, quero ter uma vida mais zen, e fui pra Fortaleza, com a mochilinha nas costas. E daí lá, passei uns 2, 3 meses indo pra praia, no fato. seguro-desemprego, bem aventureira mesmo. Aí eu falei assim, gente, eu preciso trabalhar. Aí acabei voltando pro shopping, e daí... Lá? Lá. Uhum. Voltei a gerenciar a loja de shopping e tal, e depois fui pra trabalhar na Brooksfield, e enfim, nesse meio tempo os meus pais tiveram um problema de saúde e eu decidi retornar para Campo Grande para ficar, né, parar de me aventurar, porque se dependesse de mim, todo ano eu estava num lugar diferente. E daí voltei para cá, voltei para a mesma loja que eu trabalhava em Fortaleza, que estava sendo a Brooksfield, e fiquei 1 ano ainda trabalhando aqui em Campo Grande, e daí foi que eu decidi empreender. Eu já tinha esse desejo há muito tempo, tanto que eu sempre falo para as pessoas, mesmo na CLT eu sempre trabalhei focada, como se o negócio fosse meu, sempre tentando entender como tudo funcionava por trás de tudo, né, da administração, do caixa, de como tudo era controlado, para que eu pudesse aplicar no meu próprio negócio, tanto que hoje eu aplico na minha empresa muito de tudo que eu aprendi sendo, né, vendedor e gerente de loja. Muito legal. A gente já falou sobre isso antes, né? Você ser empreendedor dentro da empresa que você está. Não sendo sua. Interempreendedor, né? Interempreendedor, isso é incrível. Só um pouquinho. Acho que tá faltando uma luz aqui, né? Nós esquecemos dessa... Faz parte do nosso cenário, né? Eu lembro que ela tá com sombra. Olha só, outro... Tem mais uma ali que tira a sombra do olho. É essa aí. Caramba. Sim, agora. Muito bom. Você vê que a história dela passa, né, por essa descoberta dela ir atrás dos sonhos dela, né, querer se aventurar. Depois ela vem porque ela tem raízes, né. Isso é importante ela falar, que ela veio porque ela tem raízes, né. Os pais dela passaram por como que eu posso dizer, uma situação, né, de saúde, e ela teve que voltar pelos pais. E aqui que ela começou a história dela de empreendedorismo. Aí você estava lá trabalhando, tal, vendendo, gerenciando, ganhando bem. Aí qual foi assim o start, sabe? Tá muito confortável. Na verdade, eu sempre fui inconformada de sim. estar ali. Eu sabia que eu estava ali, mas não era o meu lugar. E então eu sempre ficava buscando outras alternativas, pesquisando. Eu sempre eu sabia que eu queria trabalhar com o público feminino, mas ainda não tinha uma ideia específica.
E pesquisando, eu vi uma oportunidade de comprar um ponto ali no Comprar da Brilhante, de uma loja, né, que estava fechando. E eu peguei, fui lá, juntei o dinheiro que tinha daqui e dali, fiz as contas e consegui comprar. E aí que eu parei e falei assim, agora ou dá certo ou não dá certo, porque eu não tenho outra alternativa. Tudo que eu tinha, tudo que eu podia estava aqui. E daí começou a trajetória sem poder dar errado. Eu gosto dessa parte, até assim, queria deixar como quem estiver ouvindo, né, assim, assistindo a gente, uma dica assim. Empreendedor, eu vejo às vezes a pessoa querendo ter um plano B e C, né? Cara, você vai empreender, sabe, sem olhar para trás. Se joga, o plano A, o plano B é fazer o A dar certo, o C é fazer o B dar certo, né? Sim. Que aí você só tem que ir lá, ou eu dá certo ou dá certo, né? E eu vou te falar, assim, na época era dedicação total, eu respirava aquilo, porque eu não tinha, como eu disse, eu não tinha outra alternativa, ou dava certo, ou dava certo. Nessa época, Mi, você tinha quantos colaboradores? Então, né? Por muito tempo também eu fiquei sendo a minha própria funcionária, vamos dizer assim. Aí comecei com mais uma colaboradora e depois com mais outra. Aí, a partir daí, depois de 1 ano de loja, era uma loja pequena, né? Então eu já recebia várias pessoas de Campo Grande, de bairros distantes, né, que chegavam lá na loja, e aí eu fui percebendo que o espaço estava apertado, e que ali eu não teria condições de crescer, porque era tudo limitado. Isso tem quanto tempo? 1 ano. Tanto que daí 1 ano de loja, eu abri a segunda loja, o segundo ponto, que agora é onde é tudo ali, né? Milene, mas esqueci, ó, em 1 ano você alugou um ponto ali, né, assim, já deu super certo. Isso foi em qual ano? 2017, dezembro, eu iniciei. Então foi 2018, Isso, a tua história foi o ano. 2018, né? Você pegou 2018. O finalzinho ali você abriu mais ou menos que dia de dezembro? Foi na metade do ano. Que já é Peguei já o foi boom meio suicida ali, né? Na verdade eu achei, na minha cabeça, eu estava fazendo algo estratégico, porque como dezembro já existe um fluxo de compra grande, falei, é a minha oportunidade também de me divulgar, né? Então, assim, em dezembro a gente já iniciou vendendo bem, até porque era dentro de uma galeria de mercado, então eu tinha público de fluxo, né? Mas aí, cara, nesse 1 ano, você, assim, já deu um up, sei lá, 200% aí, né? Mais ou menos, só pegando o número de funcionários. O que você acredita, esse 1 ano e a coisa ter andado bem, assim? Então, dentro de cada negócio, a gente precisa criar estratégias, né? Cada negócio é de um jeito. E às vezes, mesmo dentro do mesmo segmento, as estratégias também mudam e não quer dizer que vai funcionar. Mas, no meu caso, eu percebi o seguinte, eu viajava, isso tudo eu preciso te dizer que toda a história da Tropicana nasce no Instagram, tá? Porque, por exemplo, eu tinha um fluxo ali de mercado, mas se eu dependesse daquele fluxo, eu não conseguiria tirar basicamente nada. Pagar as despesas e ainda correr o risco de ficar no vermelho. Então, eu sabia, e eu já vim com essa mentalidade de que eu teria que trabalhar a minha empresa dentro do Instagram para não depender do público que estava passando ali e para atingir Campo Grande e não só ali a região. E foi isso que aconteceu. Trabalhando com o público, e o que eu percebi? Viajava, trazia novidade aquela semana, uau, top. Na segunda semana que eu ficava sobrevivendo, vamos dizer, das novidades que chegaram, fazendo conteúdo com o que já tinha, o faturamento naquela semana ia pela metade. Aí eu fiquei uns 2 meses analisando isso, eu falei, e se eu viajar toda semana e toda semana trazer novidades, será que eu consigo fazer esse mesmo número toda semana? E foi o teste que eu fiz. Então eu consegui manter uma constância de mercadoria, de conteúdo, de novidades, e isso foi gerando faturamento. Sim. E aí você conseguiu performar meio que igual, que primeira quinzena, segunda quinzena. Isso, e aí foi o meu start. Falei, cara, legal. Então, tipo assim, só com essa mudança de estratégia, eu dobrei o faturamento. Dobrei de um mês para o outro. E eu falei, esse é o caminho. Então, na minha loja, no começo, toda terça-feira chegava novidades.
Hoje, na minha realidade, eu preciso colocar novidades na loja todos os dias. Já tenho hoje um estoque, então a gente compra e vai colocando, e é todo dia. E já tem assistentes que vão etiquetando o que vai entrar no dia seguinte, até porque a loja não comporta, vai vendendo e vai entrando, entendeu? Vai vendendo e vai entrando. Esse volume, né? Ela Esse não volume, comportaria exatamente. esse volume. Ô, Milene, podemos dizer então que você não vende roupa, você vende novidades? Então, vendo novidades. Vendo lançamentos, a gente faz um provador todos os dias tem provador na loja. Então, assim, outra coisa que eu acho que foi um diferencial, né? Muitas lojas usam bastante fotos de fornecedores, fotos aleatórias, mas fica algo muito frio. E na internet a gente precisa criar conexão com as pessoas. E isso faz com que elas saem da casa delas e vão até você. E que elas se identificam, né, com o que você está vestindo, com o que você está usando e com o que você está vendendo. Então, é isso que a gente procura fazer no Instagram. É envolver, inclusive, também os próprios funcionários em vídeos. Falar com a nossa audiência. Fazer um provador. Antes eu não aparecia tanto. Fazer um provador? Provador é assim... eu separo as roupas que a gente quer divulgar hoje. E aí eu faço o provador, a gente chama assim, que é no espelho mesmo, sabe? Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou você mostrar mesma. novidades pra vocês. Você é só Isso. manequim viva. Eu tenho modelos também, mas 2 vezes na semana eu que faço. E embora eu não faça, o dia que eu não faço, eu apresento. Então, por exemplo, a Vivian vai ser minha modelo hoje. Então, eu apresento a roupa dela. Minha voz está sempre... sou empresário. A minha voz está sempre conectada com o meu público, né? Uhum. Então, você até comentou antes, né? Eu fiz jornalismo, mas não atuei. Eu acho que ela atua todo dia, né? Porque eu gosto, assim. E é incrível que eu acordo 8 horas, assim. A mídia tá acordada lá 3 horas atrás, 2 horas atrás. Tem dia que ela vai 7 horas pra Tropicana e já começa ali, batidão. E eu acho muito gostoso, assim, acordar, né, e ver ela fazendo os posts, os vídeos, e é sempre essa energia, né, isso faz muita diferença. E, então eu acho, sim, que você atua como jornalista, você é sua porta-voz, a sua tem estratégia influenciadora. de jornalismo aí. Com certeza, Milene, deixa eu te fazer uma pergunta assim, cara, você trabalhava muito, certo? Aí você virou dono do seu próprio negócio, tá indo super bem, né? Agora eu trabalho o dobro. Eu queria deixar isso assim bem claro, né, para as pessoas, né, que às vezes você fala alguma coisa, né, tal, de empenho, mas o cara é dono do próprio negócio, né, é mais fácil. Não, mas deixa eu te falar, mesmo? é o que eu mais escuto, as pessoas falam assim, olha, eu quero empreender porque eu preciso de mais tempo. Eu quero empreender porque eu quero ter tempo. Aí no meio da tarde eu saio para fazer o cabelo, para fazer uns cílios, tá vendo? Você tá aqui. E, né? 3 horas da tarde. Mas a grande verdade é que quem empreende trabalha muito mais, né? Na verdade, e mesmo que você não esteja fisicamente trabalhando, porque, por exemplo, antes eu era minha funcionária, como eu disse pra vocês. Então eu atendia, eu fazia o marketing, eu era o caixa, eu era quem fazia as planilhas, os relatórios. Hoje não, hoje a gente já tem uma equipe de 14 pessoas, mais 2 colaboradores que são os motoboys que entregam na região. Então hoje eu administro, né? Então hoje eu tenho um pouco mais de tempo. Mas inicialmente não, cansei de sair de casa de manhã e voltar só 11 horas da noite. Fora as viagens. Isso que eu ia falar, fora as viagens que são cansativas. Ela viajou para São Paulo com barriga de 9 meses. Não, eu 4 vezes ao mês, né? Eu viajava toda semana nessa época. Eu não tinha outra escolha. Por quê? Porque eu trabalhava com o que entrava. Né? Então eu não tinha capital de giro grande. Então, tipo assim, real, né? Fazendo uma continha assim, só pra vocês entenderem. Vendi 10 mil nessa semana, assim que eu pegava e ia pra São Paulo. E eu já cansei de ir pra São Paulo com muito pouco dinheiro. Falei, mas eu preciso ir, porque eu preciso movimentar. As pessoas precisam ver que eu estou em movimento, que tá acontecendo, que tá vendendo, que tá trazendo novidade. E é esse movimento, é essa energia que vende. Milene, assim, para quem está ouvindo, né, e vê que você tem sucesso hoje, o que é esse pouco dinheiro, quando você com pouco dinheiro? Tá vindo? Oi, Rodrigo. Não? O pouco dinheiro que eu falo... Assim, o pessoal tem uma base, né? Para entender, né?
Mas, por exemplo, eu já fui para São Paulo com R$3.000 de Aí. mercadoria. Então, por exemplo, só de, Não é desculpa, né? só quem de não quer passagem, empreender, né? não é. só de passagem, você gasta 300. Aí alimentação, mais uns tantos. E daí você tem que fazer aquele dinheiro Uhum. virar dinheiro. E é uma dúvida que eu tenho e muitas empreendedoras que devem estar começando também devem ter. Porque eu não sou do mesmo ramo que ela, né? O meu é bolsa, totalmente diferente. O dela é, que nem ela falou, tem que ter novidade e tudo mais. O meu, eu posso trazer a mesma bolsa sempre, que vende sempre. Então é diferente. Mi, quando você ia com pouco dinheiro, né? Você... Olha só, você investia naquele produto mais assertivo, eu vou levar isso que vai vender, ou você investia mais no volume? Tipo assim, que eu quero dizer, vou investir nessa calça, por exemplo, ela tem uma calça hoje que chama-se calça Prada, que é uma calça estouro, só que ela é um custo maior, né? Ou você investia em coisas mais baratinhas para fazer girar mais? Então, no começo da loja, eu não tinha muita mercadoria, para falar bem a verdade. Então, a minha loja inaugurou, assim, não lotada. Ela era bem assim. Então, no começo, bem no comecinho, eu tentava pegar um pouquinho mais de volume, né? Até para a loja ficar bonitinha. Com o passar do tempo, não. Eu investi em mercadoria certa, que eu olhava e falava assim, isso aqui vai ser sucesso. E, na verdade, esse feeling a gente aprende muito na prática, né? Porque tem Essas coisas, idas e vindas, né? essas idas Nas e vindas. estocadas E aí. é errando, é você comprando errado, é você pesquisando o que está saindo, o que as pessoas estão usando, quem que está ditando moda. Se antenar, Se né? antenar. Mas aí você foi se posicionando também, porque aí nesse começo dessa viagem você apostava um pouquinho mais no volume, até porque você precisava da loja mais cheia para ter giro também. Aí me parece assim que eu faço uma leitura que você foi se posicionando, Sim. você hoje você Foi. está bem posicionado em termos Com de certeza. público-alvo, classe Com social, esse certeza. tipo de coisa. E aí que eu sempre falo, né, quando alguém vem falar comigo, eu acho que o seu público-alvo, né, que muitas pessoas falam, a persona do seu negócio, é um dos pontos principais, né, para o empreendedor a partir dali começar a trabalhar. E muita gente ainda hoje patina ou não consegue desenvolver. Por quê? Porque não tem a sua persona, não tem o seu público-alvo. Às vezes quer agradar todo mundo, né? Então eu tive que colocar isso na minha cabeça. Eu não vou conseguir. E no começo eu tentava vender plus size, tentava colocar todos os estilos dentro de uma loja. E teve uma hora que eu falei assim, não vou conseguir agradar ninguém desse jeito. Então eu tive que definir. Tanto que uma vez eu lembro que uma moça do Sebrae foi lá fazer uma pesquisa, né? Um levantamento. E ela tinha uma das perguntas, ela falou assim, se uma cliente pedir para você trazer uma peça tal, você traz? E aí eu já estava posicionada, aí eu falei, não, ela assustou. Aí eu falei assim, mas não é nesse sentido, aí só trago se a peça tiver a ver com o contexto da minha loja, se a peça tiver a ver, né, com o que eu vendo. Então, por exemplo, o nome da minha loja é Tropicana, o meu estilo é tropical. Então a gente trabalha com vestidos leves, estampas, então, tipo assim, por exemplo, se alguém quiser uma roupa para baladinha, dificilmente vai encontrar na minha loja. E eu tenho que estar muito tranquila enquanto a isso, que eu não consigo atender todos os estilos, todos os gostos e todas as numerações. Preciso me posicionar e, a partir daí, atrair o público que eu quero. Muito bom. Assim, eu tiro uma lição disso daí, Milene, assim, o público-alvo é super importante, mas às vezes a pessoa quer acertar ele antes do negócio. Não acerta. Começa o negócio, aí você vai filtrando, vai peneirando e você vai fazendo os erros e acertos. Aí você vai definindo certinho, achando, né? né? Vai funilando, vai né? se achando, né? Vai funilando. Funilando. Né? O problema é assim, é o cara querer definir tudo antes. Eu vejo esse um problema, erro clássico. Né? Erro de, tipo, é o empreendedor que ele quer ter tudo no plano de negócio antes, né? Sim. Como se fosse uma receitinha de bolo, não né? é, né? Papel aceita qualquer coisa. E o segundo é depois não fazer esse trabalho e falar para que realmente quem quer que eu E trabalhe. ter essa segurança e esse posicionamento, né? Porque sempre tem um dia ou outro que não vende tão Não bem. vende. Daí você entra no desespero, Aí você tem que né? aguentar o arroz ali, né? Aguentar Ai, a meu hora, Deus, tá? será que eu deveria? Então, vender aquele plus size que eu não vendo? Ai, será que eu tô perdendo venda? Então, assim, até você acaba se sabotando e sabotando a sua loja. Porque se você tiver, que nem ela tem, né? Esse posicionamento, não, eu sei o que eu vendo e pra quem eu vendo, tá bom?
Então, no dia ruim, você só tem que, às vezes, escolher melhor o que vai entrar na loja ali. Ó, tá para entrar hoje esse look, mas não, vai entrar um outro look que eu acho que vai vender mais. Exatamente, Ou seja, exatamente. não tente agradar todo mundo, né? Não. E é uma lição que empreendedores têm uma dificuldade de Tem. atender, de Com compreender isso daí. Sim. Uma vez eu atendi uma mulher que ela tinha uma joalheria, uma casa grande assim, de joias, relógios, né? E presentes caros e tal. Eu trabalhava no banco, daí ela tinha trabalhado muito tempo de porta em porta. Daí perguntou assim pra ela, qual a vantagem, que você gosta mais da loja ou você gosta mais do porta em porta? Ela falou, eu gosto mais do porta em porta, porque lá eu escolhia meu cliente, né? Aham, Já ia no cara sabia. certo, sabia quem que tinha que ter, que ela ia vender, né? É E às vezes verdade. na loja ela não tinha essa percepção. Mas o que eu acho, esse filtro, digamos assim, né? Mas eu queria ressaltar isso daí, porque assim, a gente quer que as pessoas usem o programa, né, para ter, sabe, Sim. Milene, ter Sim. ancorar, que às vezes a pessoa tá lendo alguma coisa, não, sabe, não entende isso daí. Tá aqui um caso prático de alguém dizendo o Exatamente. seguinte, ó, E a ideia do programa também é que a pessoa escute e fala, nossa, comigo aconteceu isso, ou me estou, identifico, né? ou estou nesse momento, né, tentando agradar todo mundo e não estou conseguindo. Milene, e também uma outra coisa, uma questão que me deixou bastante curiosa, como que você fazia com esse volume de dinheiro entrando? Porque você antes, no CLT, você tinha um salário, né? Eu nunca tive um salário, sabia? Nunca tive um salário. Não sei nem o que é. No final do mês, no começo do mês, né, caí, né? Sei nem o que Nasceu é. empreendedor. É verdade. tá. Você já tinha um salário. Então, assim, a partir do mês que você começou a empreender, como que foi pra você trabalhar com esse fluxo? Você falou, meu Deus, olha o tanto de dinheiro entrando, pra você entender que tudo aquele dinheiro não era seu. Não era meu, Aham. exatamente. Mas sabe que eu sempre tive bem essa consciência, porque eu morria de medo de não ter dinheiro para comprar mercadoria. Para mim esse era o principal, porque eu sabia que isso que me fazia vender, comprar a mercadoria, ter mercadoria certa, né? Então eu sempre tive esse pé no chão, sabe? De falar, é da loja, tanto que eu falei para você, vendia tanto, eu já tirava tanto para reinvestir de novo. E assim foi indo. Hoje, assim, a gente tem que ter uma cabeça boa, que nem você falou, porque muita gente se perde nessa administração, realmente. Daí, quando você vê, você já não consegue, né, administrar. Ou vai misturando, né, o dinheiro pessoal com o da empresa, daí o que é prioridade pra você ali como Milene e o que é prioridade como Tropicana. Daí mistura tudo, daí não sabe o que é, né? E, enfim, muita gente eu sei que passa por isso, né? Mas como que você vai fazendo assim? Bom, é que você teve uma experiência de gerente de loja também, né? Sim, que é o nosso. Eu já cheguei, eu falo que eu entrei assim já muitos passos à frente, com toda essa experiência que eu tive. Então, de administrar, de fazer pedido, de gerenciar mesmo, de entender como é que funciona. Hoje, por exemplo, a nossa equipe vai crescendo, o fluxo de saída de peças vai aumentando e a gente precisa ter um controle toda hora diferente de tudo. E daí, por exemplo, lá na Brooksfield, era uma loja que era tudo muito controlado. Então, uma vez por ano a gente fazia o balanço e não podia faltar nada, até porque são peças caríssimas. E daí eu fui entender, eu preenchia como vendedora um papelzinho ali para bater com caixa e na minha cabeça, na época, eu pensava, isso daqui não tem nada a ver, eu tô fazendo duas coisas. Tipo assim, é meio repetitivo isso que eu tenho que preencher. E daí hoje eu uso o mesmo sistema de controle na minha loja. Então, tipo assim, porque depois você consegue ter uma visão de como tudo funciona e por quê. Tudo tem uma explicação, né? Sim. Ô Milene, você foi indo bem primeiro ano, segundo ano, né? Você me parece assim que não teve essa dificuldade, até um pouco de fluxo de caixa, depois o caixa se equalizou. Tive. Mas você foi... Tive, nem tudo foi um mar de rosas. É que a gente olha assim, né, no macro, na trajetória. Mas assim, é aí que eu queria geral, chegar, sabe, assim, ó. Aonde foi que de repente a coisa começou, você achou que tava bom, não tava bom, e assim, você achou que tava quase tudo para dando errado, ou tipo... E fala um pouquinho também sobre perrengue com funcionários, que é uma coisa que... Desafio, né, para o empreendedor. O meu trabalho dependia muito de mim.
fisicamente, né? Então, por quê? Porque eu tinha que viajar, eu tinha que colocar mercadoria, eu tinha que aparecer, eu tinha que gravar os stories. Literalmente, eu vendia aquilo que eu postava. Então, eu preciso ter essa constância no Instagram. Isso ninguém pode fazer por mim no momento. Até que eu acho uma pessoa, de repente, que consiga transmitir toda essa essência da loja, da marca, do que eu tô vendendo. Mas, enfim, dependia muito de mim. E daí eu engravidei. No meu processo de gestação, eu já diminui o meu ritmo, né? Embora eu tentava fazer tudo, mas eu diminui o meu ritmo, diminuía o meu controle na loja. Na época eu tinha eu e mais 2 vendedoras na loja onde a gente está. E não adianta, você não consegue. O que você conseguia fazer antes, você não consegue mais. No pós-parto, piorou. Então, assim, para quem viajava toda semana, não viajar... Não consegui ter eu não tinha capital de giro nessa época, porque senão eu fazia que nem eu faço hoje, eu vou comprando, tacando no meu estoque. Então aí eu falo assim, ó, a gente tá com um pouco short, então vamos colocar short. Tem esse aqui, esse modelo aqui. Já tá com um pouco vestido, então eu já tenho ali. Mas antes não, era semanalmente, porque eu pegava o dinheiro e esse dinheiro tinha que retornar em mercadoria. E aí, como que eu faço? Eu não podia ficar comprando aleatoriamente, porque uma compra errada... Sim. Se você não tem Acaba capital, tudo, né? Tava ruim. Então, assim, foi um período complicado. Aí tive nesse processo funcionária roubando dentro de loja, que depois a gente vai descobrir. Então, assim, foi um período muito, muito, muito complicado, que eu quase fali. Essa é a grande realidade. Isso com quantos anos de loja? 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. Você quer dizer, veio numa crescente, daí você teve ali uma... E daí, deu uma resvalada no porque muro. daí eu falava assim, mas gente, tá vendendo, mas cadê o dinheiro? Né? A conta não tava batendo. E aí, na verdade, assim, nem tudo a gente não começa sabendo de tudo, a gente vai aperfeiçoando todos os nossos processos durante a caminhada. Então, hoje, por exemplo, eu tenho relatório de tudo, eu sei quantas peças eu vendo, quais são as peças, mais peças no final do dia eu tenho um relatório do que eu coloquei na loja, quantos que eu vendi. Então eu consigo ter uma visão e um controle amplo de tudo. Antes não. Então, assim, com essa inexperiência a gente vai sofrendo. Às vezes quando a gente vai ver o rombo já tá grande e você tá ali, né, tentando. E na segunda vez, aí, assim, fizemos mudança de funcionário, por exemplo, eu não tinha uma caixa na loja, porque eu achava que não tinha necessidade, que eu não tinha tanto fluxo para ter uma caixa só ali sentada. Eu estava economizando um salário de uma caixa e estava perdendo muito por trás, né? Com outras pessoas, né? Roubando ali, essa é a palavra. A palavra certa. É a palavra certa. E, enfim, tanto que de um mês para o outro, a gente praticamente também dobrou o faturamento. Só de mudar de funcionário, colocar uma caixa, outra energia, injetar mercadoria, caixa controlado. Mas eu falo assim, a gente precisa passar por isso. Uma amiga minha que tem loja também passou por isso recentemente. Eu te falei, mas a gente precisa passar pra gente tomar uma postura. Aí hoje ela tá contratando uma caixa. Bom, pra quem tem loja, né? Se tem loja, não tem caixa ainda, eu digo o contrário da Milene, não precisa passar por isso. Ela já passou. Olha, vou te falar. É porque a gente sempre fala, não precisa. Mas assim, tem que existir um controle. A gente sofre quando é loja pequena, que a gente depende de um funcionário, 2 funcionários, e aí você deixa ali na mão daquela pessoa e infelizmente... É porque assim, a confiança não é ferramenta de gestão, né? Exatamente. Quem usa confiança é porque não tem processo. Não tem processo, não tem controle. E eu precisei passar por isso para eu crescer. E eu sofri muito nesse período, né? Porque, assim, você não... É um baque, mas depois eu falei assim, cara, eu precisava passar por isso, porque senão eu jamais ia melhorar os meus processos, e sem melhorar os meus processos eu jamais teria um crescimento. Perfeito. E como que foi pra você quando chegou a pandemia? Você estava preparada, né? Com o estoque cheio, né? Outra crise. Como que foi? Então, na verdade, a pandemia, ela foi um marco. Existe Tropicana antes e existe Tropicana depois da pandemia. Não estava preparada. Na verdade, até esse momento, eu vivia nesse mesmo processo de viajar toda semana, entrou, compra, tal. Veio a pandemia,
desespero total, né? Como comprar mercadoria? Os fornecedores não estavam preparados para nos atender online, porque ela vai para São Paulo também, ela sabe que o fluxo ali é gigantesco. Quem que vai parar para atender online se ali tá ali o pessoal O fervo querendo, ali, né? querendo Brigando por comprar de produto. todo jeito. Então, assim, foi um período difícil e que a minha maior riqueza era ter mercadoria. Uma coisa que eu fiz, né, que me ajudou muito nessa época, eu comecei a me unir com pessoas de outros estados, lojistas do mesmo segmento que o meu, de outros estados. Então, eu pesquisava uma loja de Minas Gerais, por exemplo, entrava em contato com a dona, ou estou fazendo um grupo pra gente se ajudar, pra gente compartilhar fornecedores, pra gente, né? Olha. E aí a gente fez um grupo que tinha, tipo assim, um grupo bem seletivo mesmo, para pessoas que participavam mesmo, que estavam ali na intenção de ajudar umas às outras. Ó, essa peça aqui tô vendendo bastante, compra que é sucesso. Entendeu? Legal. Então, nesse período, esse grupo me ajudou muito. Foi, né, uma ideia que eu tive que deu muito certo. Mas ele te ajudou, assim, posicionar a peça e tal, mas como que você resolveu o problema do estoque? Sim, aí todo o dinheiro que ia entrando ia comprando, né? Você Comprando daí online. como? Online. Aí você Online. começou a achar fornecedores que E vendiam daí online. começamos a montar uma carteira de fornecedores online, coisa que ninguém tinha antes. Por quê? Porque a gente estava acostumado com aquele processo presencial. E os próprios fornecedores também. Foi difícil para eles. Porque a maioria Migrar, deles... né? Migrar pro Sim, e aí a online. maioria deles, aqueles que não tinham essa visão de ter um site, de ter uma carteira de clientes, de anotar um número no meio daquela muvuca toda, me passa seu número, aí ninguém fazia isso antes, porque a oferta e a demanda era muito grande. E nesse período os fornecedores também não estavam preparados para nos vender online. E todo mundo do Brasil queria comprar online, eles não tinham essa estrutura, enfim, foi um caos. Mas aí, com o passar do tempo, transformou a minha empresa. Por quê? Primeiro eu entendi que eu precisava ter estoque, que eu não podia contar com a sorte. com a tanto que- sorte toda semana. Que eu não podia ficar à mercê. Então eu fui, tipo assim, todo o dinheiro que ia entrando, eu ia investindo em estoque. Mercadoria. 100%, não era mais 50% agora. Não, era tudo. Porque no começo era 50%, né? Era 100%. tudo. E eu ficava assim, gente, eu preciso ter... Eu queria até falei assim, nossa, eu tô meio viciada em comprar. Mas o medo de faltar, né? De eu não ter. E o meu movimento depende do que eu compro. E foi nesse processo. Então, por isso que eu falo, foi uma Tropicana antes, uma Tropicana depois. Inexplicavelmente, não existe uma explicação. Nesse processo, né, nesse período de pandemia, Tropicana deslanchou. O seu boom mesmo de faturamento foi O nesse boom. período. A chave. Mas o que aconteceu? Eu tinha 2 lojas e eu precisei tomar uma decisão. Tava tudo fechado, aquele primeiro momento, né? Sem expectativa, sem previsão. E eu falei assim, vou fechar a loja do Comper e vou ficar na loja maior. Peguei as 2 funcionárias da loja do Comper, coloquei junto com as 2 funcionárias. Tava tudo fechado. Falei, gente, a gente vai ter que se unir agora. E a situação não é bacana. Não é favorável. Não é favorável. Preciso ser honesta, sincera com vocês. Ou a gente fatura por 2 lojas, ou eu tenho que cortar o quadro de funcionários. Então vamos nos unir, vamos dar força. Nesse primeiro mês, vocês não vão ser comissionadas. A gente vai fazer um mutirão aqui de vendas online. Aí a gente fez, né, que estava naquela época de fazer lives, né, de vendas. E com a loja fechada mesmo, a gente foi fazendo. Aí a loja abriu com restrições e, enfim. Só sei que nesse período a gente teve um crescimento grande. Talvez porque muitas fecharam. E quem continuou se sobressaiu, né? Mas talvez porque eu penso que você já estava muito bem posicionado para o Sim, online. sim. A atenção foi para o online de vez. Como você já estava, você não precisou correr atrás do prejuízo, digamos assim, né? O meu público já era de internet. Já né? é, Exato. então ele só aumentou, né? Exato. E quem depende de público de porta, quando tá tudo fechado, não tem o que fazer, né? E
E o mais legal é entender que como o público a partir daí mudou totalmente, né, a forma de consumir. Porque antes era difícil você vender online roupa, assim, de você entregar a roupa na casa da pessoa sem ela provar. Tinha uma certa resistência enquanto a isso. E hoje não, hoje a gente vende, né, a gente tem 2 vendedoras só para atender o online, 2 motoboys só para entregar em Campo Grande. E hoje o faturamento só do online, do que a gente vende entregando dentro de Campo Grande, corresponde ao faturamento de 2 lojas pequenas no nosso auge. Muito bom. E assim, quantos por cento do seu faturamento vem desse online? Hoje é 30 e poucos por cento. Tá. Mas esse 70, Loja física. loja física, mas também uma parte dele, a prospecção é online. 99,9. É muito difícil entrar um cliente na loja. É uma loja de bairro, apesar de passar bastante carro, uma loja de bairro, mas é muito difícil entrar alguém que fala assim, tô passando aqui e resolvi entrar, porque não é uma loja que as pessoas estão caminhando para fazer compras. Então, quem vai até a loja é o público que me acompanha no Instagram. Então isso é muito legal, né? Você fala assim, gente, eu que estou trazendo essas pessoas pra cá. Que loucura isso, né? Exatamente. E aí, Milene, esse negócio assim, ó, você é a cara, isso é algo que está super em alta hoje, né? Vamos pegar assim o Luciano da Havan, né? Um grande case, né? Do cara que é a cara da empresa, e você é isso daí. Mas aí você não continua tendo a fragilidade de que as coisas ainda, a parte mais importante, que é a prospecção, depende de você? Sim, e na verdade, hoje, por exemplo, que nem eu te falei, hoje a minha função basicamente é cuidar da compra e do marketing, ponto. O resto eu tenho a equipe para fazer para mim, eu não me desgasto com mais nada. Não me desgasto com atendimento ao cliente, não me desgasto em ter que resolver um problema, porque eu tenho gerente para fazer isso. Então eu fico só nessa parte de comprar mercadoria e fazer o marketing. O meu próximo passo é encontrar uma equipe que me substitua. Uma segunda Milene. Uma segunda Milene. Mas não pode ser uma pessoa, é uma equipe. Entendeu? Não é alguém para me substituir como pessoa, porque eu sempre vou ser a pessoa do meu negócio. Vai ser a cara do seu negócio. Sempre vou ser a cara do meu negócio. Mas vai ter que ser uma pessoa que apresente o meu produto com a mesma emoção que eu apresento. Porque, assim, por exemplo, existe diferença. E que te permita ficar doente 15 dias, sim, né, por exemplo. Né? Ou ir pra Maldivas, né? Maldivas, 15 dias. Quero viajar. 15 dias. Sim, mas é que a ideia é evitável, é o inevitável, sim. né? Exatamente. Preciso fazer uma cirurgia, preciso, né, me ausentar. Quando isso aconteceu algumas vezes, eu contratei tipo uma blogueira, que daí é mais fácil, né, tem mais facilidade de comunicação, só que nunca vai ser igual. Então essa pessoa precisa realmente ser treinada e entender o coração da empresa. Então uma coisa é falar pra você, gente, que bolsa linda que chegou agora aqui. Ela é branca, tá? E outra coisa, eu falava, vocês não estão entendendo que eu estou aqui nas minhas mãos. Porque a gente vende emoção. Então é você falar do tecido, é você colocar riso na voz, é você mudar a entonação, é você, entendeu? Gesticular, é você aparecer, você falar, vocês vão pirar. É isso que vende. Fazer a cliente ter uma experiência, né, com aquele produto sem ter visto, sem ter... Pra ir na sua loja. E achar pegar o carro dela hipnotizada e ir na sua loja comprar. E achar essa pessoa que faça isso com excelência não é fácil, né? Mas não é impossível. Então, o meu próximo passo hoje é estruturar alguém que consiga, né, me ajudar nessa parte hoje. Milene, e você pensa em estruturar mais o seu negócio no online de forma que você venda... amplie esse 30%, isso corresponde a um faturamento maior da tua loja, e você faça assim, saia de Campo Grande, tem alguma coisa assim nesse sentido? Tenho sim. Né, já aproveitando essa sua pergunta, eu vou falar sobre algo que muita gente me pergunta, você quer ficar abrindo lojas? Não. Então, por exemplo, tinha a nossa loja do Compra da Brilhante, faturava X, e quando eu fechei ela, hoje a gente fatura 7 vezes mais. 7 lojas daquela pequenininha. Então, a mesma coisa de eu ter 7 lojas, só que com um custo bem menor, processos bem mais práticos, né? E você conseguindo controlar tudo ali. Então, a minha intenção hoje com a Tropicana é ampliar o máximo de espaço físico no mesmo lugar, né?
que eu estou, para atender o máximo possível de clientes e aumentar cada vez esse número também na loja física e explorar o nosso online, que daí é em nível de Brasil. Aí vocês Só têm que é um uma sistema de logística aí, sim, é uma frete e tudo estrutura mais, né? muito, não é fácil. Então também não quero entrar para me esborrachar. Sim. Então eu quero deixar tudo bem certinho estruturado. Que é nessa questão de site, de ter mais atendentes e existe toda uma logística É uma também, infraestrutura, né? Infraestrutura, porque é Tecnológica. estoque separado, é produtos diferentes de loja física e loja online. Muito legal. Que história legal, né, Pô, Magno? sensacional. Sensacional. Além de ser inspiradora, você vê que dá certo, né? Passando por tudo isso, dá certo. Então, Existe assim, uma trilha, existe existe um- uma jornada existe uma mesmo, jornada, né? aham. Então, assim, quem tá aqui no comecinho e fala, quero chegar do ponto A até no ponto M, de Milene. Até nesse ponto aqui, tem um processo, né? Credo, vocês estão rindo de mim ou pra mim? Os dois. Mas não é, gente. Tem um processo, não é da noite pro dia. Às vezes, que nem o Magno começou falando, a pessoa tenta, talvez não dê certo. Não é tentar, é tentar até dar certo, né? Não Fazer ter outra dar certo, alternativa. Não ter né? outra alternativa. Eu acho Porque legal. quem fala tenta, vou tentar, já se desculpou Já- de não fazer, né? Exato. Vou tentar, mas se não Não. der, tudo bem, tá tudo certo. Não, vou fazer acontecer. Eu acho legal uma fala que a Mi tem, que ela falou que logo que voltou da pandemia, ela olhou pra loja dela cheia, assim, ela falava, quem são essas pessoas? Onde elas estavam? E você não reconheceu, né, aquele tanto de gente, assim. Principalmente quando a gente fazia, tipo assim, um evento, né, tipo aniversário da loja. Era gente chegando. Sem brincadeira nenhuma. Quem tá de fora fala, vou abrir uma loja de roupa. Né? É o que, que as pessoas olham e falam assim, menina, mas não sei. Mas aí quando você vai fazer o negócio, né, você vê que não é bem assim. E que pra isso acontecer, pra você conseguir criar essa audiência, é um processo. Sim. É tempo e constância, né? Eu falo constância. Não é você fazer hoje, mais ou menos, amanhã você faz pra caramba, no outro dia você não faz nada. É todos os dias. Quando você tá falando isso, você tá falando de postagem, né? Da Postagem, vida, né? isso. Da... Criar conexão para os nossos seguidores não se perderem. Isso tem um custo, né, Milene? A Vivian sabe disso, né? É assim, um custo que não é o custo da exposição, mas o custo da constância, independente do que você estiver Das fazendo, circunstâncias. das circunstâncias, né? É. Como que é isso, cara? Esse custo? Olha, não é fácil. Eu falo assim, custo, por exemplo, hoje. É um dia que eu estava até comentando com ela, não estava muito legal hoje. Mas eu tinha que aparecer. Sim. Né, eu tinha que aparecer, eu tinha que colocar as caras. Hoje era o dia de eu fazer o provador, então não tinha a modelo, então eu que tinha que fazer. E assim, você precisa criar uma rotina e saber que aquilo tem que ser feito como um trabalho. Independente do que você está sentindo, se você está bem, se está mal, se aconteceu alguma coisa, aquilo ali é o teu trabalho. E geralmente na criação de conteúdo, as pessoas pensam... Hoje, como eu entendo que a minha venda depende disso, eu tenho essa rotina. Acordo todos os dias cedo, vou para a loja, as assistentes já deixam na arara as peças que vão ser expostas, que vão entrar na loja. Aí a gente já cria o nosso cenário de mostrar, já vai fazendo. Enquanto a gente está falando aqui, as vendedoras online já estão lá tirando pedido, porque é instantâneo, eu quero. Então, se você demora para responder, a pessoa já não Já quer foi, mais. já. Ela queria agora, então eu quero. Qual que é o seu endereço? É assim, entendeu? Gostei. Qual que é o seu tamanho? Deixa eu já ver. É assim, é instantâneo. Venda é emoção. Gostou, é na hora. E é isso, é você ter que fazer, ter essa rotina de conteúdo. Constância é o segredo. E você também direcionou, eu vi que você direcionou mais audiência para perfil da loja e não para o seu pessoal. Aham. É absurda a diferença ali, Não, né? sim. E você fez proposital? Como que foi Sim. isso daí? Na verdade, o Instagram da loja é o meu Instagram comercial. Então, ali, pouquíssimas coisas eu posto da minha vida particular. Agora, recentemente, que eu comecei a trabalhar o meu perfil pessoal. Então, as clientes que têm curiosidade de saber quem é a Milene, o que ela faz, eu conto um pouco da minha trajetória de empreendedorismo no meu Instagram
pessoal, tenho um filho autista, então assim, para mim é um novo desafio também lidar com tudo isso, e muitas pessoas se identificam, quando eu expus, né, que o meu filho era autista, tinha uma seguidora que mandou uma mensagem chorando, eu assustei, e ela chorava de soluçar e falava assim: Milene, eu achei que a sua vida era perfeita. Eu achei que você não tinha, que a sua família era muito estruturada, por isso você conseguia empreender. E hoje eu vejo que você é igual a mim. E que se você pode, eu posso também. Entendeu? Milene, mas então assim, você fez a sua audiência no comercial. No comercial. Agora que você está fazendo estoque do lado pessoal. Exatamente. Então isso assim, aquela conversa que você tem que se expor para você estar vendendo no Instagram, você prova o contrário também. Não, eu acho que não necessariamente se expor, mas se você se expõe, você cria conexão com as pessoas. Mas essa conexão eu fazia dentro do próprio Instagram da loja. Você fala me expor, esse lado assim, pessoal da da vida. Intimidade, não precisa. Não. Você tá lá com o seu cachorro. Na verdade, você tem que ter estratégia, você tem eu que não expor. Concordo também. Você tem que expor aquilo que as pessoas precisam saber. Um lifestyle, né? Um lifestyle ali, tipo, é isso um aqui, almoço, exato. É um cafezinho, café. um bom dia pessoal, algo que seja interessante, que vá agregar. Então, por exemplo, eu me arrumo e vou sair, tô usando o look da loja. Eu mostro onde eu tô indo. Isso daqui cria, né, conexão, cria coisas assim, mas coisas estratégicas. Muito bom. Não dá pra ir postando, tipo, você comprando pão ali. Não, aí mistura não muito, mistura, né? eu acho também. E eu acho muito legal da Mi, que ela também faz várias collabs, né? Inclusive a gente tem vários vídeos juntas, vídeos assim, aleatórios do Reels, que dá um engajamento muito legal. Por quê? Porque, que nem a gente acabou de responder, tem dia que a gente não tá afim, não é sempre que tá com aquelas ideias, daí juntando com outras lojas, uma audiência puxa outra. Isso também ajuda muito, parcerias, né? Essas parcerias, né? Fazer parcerias certas. Às vezes eu vou pra loja dela, eu visto roupa dela, ela usa a minha bolsa. Então, assim, a minha seguidora gosta do look dela e a seguidora dela gosta da minha bolsa. Isso é muito legal, que atrai novos clientes, dá mais visibilidade para ambas lojas e a gente tem ideias juntas do que fazer. Eu acho que esse lance é da internet, né? Ela trouxe isso daí, né? Esses collabs, mas essas quebras de paradigmas de concorrência, de não sei o quê, né, cara? Trouxe um novo mercado aí. Isso. Muito bom. E que, Milene, e que você tem aí de projetos para o futuro? Tem essa parte online que nós já falamos, mas o que mais que você tem aí de... Então, os meus projetos com sonhos, né? com a Tropicana é basicamente esse que eu te falei, né? Até porque puxando aqui, né? Hoje, se eu fosse começar do zero, alguém falasse assim, Milene, o que você abriria? Eu não abriria loja de roupa. Se eu fosse começar do zero, se eu tivesse já a experiência que eu tenho hoje, eu abriria. Mas se eu fosse começar do zero, não, gente, é muito trabalhoso. Então, assim, hoje tenho experiência, hoje eu já tenho feeling, hoje eu já tenho, né? Mas o meu projeto com a Tropicana é expandir ao máximo que eu consigo dentro do online e no meu físico. E aí, partir para outros tipos de investimentos. Maravilha. Dona Vivian, estamos terminando nosso episódio de hoje. Que é uma viagem, né? Curti pra caramba. Muito legal, né? Você vê que tem altos e baixos, que tem aprendizados, que tem alguns degraus, né? Que vão... um empreendedorismo mais assim, sem romance. Exatamente. Né? Mais real mesmo, né? Porque na vida real é assim, né? Não tem muito romance mesmo. Mas eu preciso dizer algo pra vocês, gente. Hoje eu me sinto muito realizada, né? Eu era vendedora, trabalhava, né, no shopping e hoje eu tenho o carro dos meus sonhos, hoje eu vou construir a casa dos meus sonhos e tudo com o suor do meu trabalho. Então hoje assim E que trabalho, né? E que trabalho. Então assim, é muito gratificante isso e eu posso dizer que vale a pena não desistir. Muito legal. Depois depois disso, né? Tudo bem. Escreve embaixo, né? Tchau, gente. Boa noite. Legal. Muito legal. Queria novamente agradecer estar aqui. Que delícia. É legal você incentivar o trabalho de outras mulheres. No Instagram dela, inclusive, ela incentiva o trabalho de outras mulheres. Até perguntaram para ela esses dias, mas você não acha ruim postar o trabalho de outras mulheres, dar dicas? Ela, não, a gente tá junto, no mesmo barco, né? Então, isso é muito legal.
a pessoa ter esse mindset, pensar assim, né, que nós não somos concorrentes, que estamos juntas aqui, né? Isso é muito legal, que por mais empreendedoras como você, e que quem esteja nos ouvindo se inspire nessa história, né? E assim, sempre tenha em mente que vai dar certo, usando as estratégias certas, pega uma dica ali, uma dica aqui, né? Contrate uma caixa, que com certeza... reinventar sempre, né? Contrate uma caixa, né? Tá de hoje. Fica a dica. Organize, controle processos, Exatamente. né? É uma jornada que você não tem como se esquipar ou fugir disso, né? Do Sim. processo, do controle. Muito obrigado, Milene. Foi Obrigada, bem legal gente. bater papo com você. Rodrigo, obrigado aí por mais uma grande ajuda. Obrigado você que assistiu a gente. Até a próxima. Assistiu e ouviu, né? Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos.